Muito boa noite, seguidores, espectadores do Porto Alegre 24 Horas e da Rádio Acústica de Camaquã também. A audiência está incrível, está muito boa. Esse programa deu certo, Pita, ele funcionou. Funcionou, graças a Deus, né? Gente, hoje o professor não veio, porque ele deve estar lá com aquela esquerda que ele defende lá, né? Então, hoje ele deve estar cheio de problema naquela URGS lá. O pessoal da URGS aí sabe como é que é, né, Pita? Né? Gente, conheça um pouco mais a nossa convidada. Nádia Rodrigues Silveira Gerardi é natural de Porto Alegre, filha única de sargento da Brigada Militar e de uma professora estadual. É casada e mãe de 3 filhos. Também é tenente-coronel da Brigada Militar e teve uma trajetória profissional pioneira na instituição. Em 2018, assumiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte. Ficou no cargo por quase 1 ano e retornou à Câmara de Vereadores, onde teve importantes projetos aprovados. Em 2020, reelegeu-se vereadora, sendo a 4ª mais votada entre os 36 eleitos. A comandante Nádia é uma das candidatas do Rio Grande do Sul pelo Partido Progressista ao Senado. Quem passa pelo raio-x de hoje é a comandante Nádia. Muito boa noite, comandante Nádia, tudo bem? Boa noite, Diego, um prazer estar aqui contigo, novamente no Porto Alegre 24 Horas e também na Rádio Acústica, onde vocês largam as notícias de última hora, fazem informações, trazem entrevistas. Fiquei até com pena que o professor não está hoje aqui. Não, Gosto hoje do bom debate. Hoje ele está... Sabe que eu não fujo do debate. Não foge. É do enfrentamento, né? Isso que nós precisamos no Senado. E precisamos enfrentar o pessoal do Senado, porque ontem fiz umas perguntas aqui para uma candidata, ela meio que se... Olha, no Senado precisa coragem, precisa energia, precisa vitalidade e precisa ter vontade de fazer. Aliás, o Senado está muito parado, o STF está passando as suas funções, das suas atribuições constitucionais, e é o Senado que tem que falar, chega, não dá para aguentar. Comandante Nádia, a senhora está entrando numa disputa da cadeira do senador Lazier Martins. Hoje, o Estado tem 2 senadores homens. E o Senado Federal tem apenas 6 senadoras mulheres, é isso? Isso aí. É. De 81, né? De 81 ao todo, né? Como, a senhora se sente preparada para estar enfrentando esse desafio? Muito preparada, Diego. Importante dar uma boa noite aí para quem está nos assistindo. Já sei que a audiência é maravilhosa, porque o programa deu muito certo, né, Diego? Dizer que eu estou muito preparada. Aliás, sempre estive preparada, principalmente na questão da defesa do povo do Rio Grande do Sul. Eu sempre estive nas ruas protegendo o povo contra a violência. E agora eu quero estar no Senado te defendendo o povo do Rio Grande do Sul também contra tantas coisas que têm acontecido no Rio Grande do Sul, defendendo o nosso Rio Grande do Sul, defendendo a segurança pública, a saúde, a educação. Aliás, eu tenho um plano de defesa. E eu vejo que muitos dos candidatos estão aqui só falando, só batendo, só falando em Bolsonaro, e que é bom, né? Eu sou bolsonarista, mas tem que apresentar um pouco mais. Vamos lá, gente. Quem é que tem trabalho? Quais são as propostas? Não dá para votar num senador só porque é bonitinho ou porque diz que está com o Bolsonaro. O que tem mais? É isso que tu, eleitor, tem que estar procurando. Compare. A senhora principalmente lida muito com a segurança do feminicídio, né, das mulheres. A patrulha da Maria da Penha aqui foi um sucesso. A senhora planeja também, estando no Senado, levando em âmbito nacional? Com certeza. A Patrulha Maria da Penha, que foi criada, implementada e coordenada por mim aqui no Rio Grande do Sul, no dia 20 de outubro de 2012, que, aliás, estará completando esse ano 10 anos de muita eficiência, de muita eficácia no combate à violência intrafamiliar e protegendo não apenas mulheres, protegendo crianças, protegendo adolescentes, protegendo a família, que é isso que nós precisamos. E, estando no Senado, por certo, eu quero fortalecer a Patrulha Maria da Penha no Rio Grande do Sul, em outros estados também, que isso seja algo nacional, mas mais do que isso, nós temos que falar sobre o criminoso, o agressor que mata as mulheres na questão do feminicídio, nós temos que falar do criminoso do latrocínio, do criminoso aquele
que mata, né? Rouba alguma coisa e mata a pessoa, que é o latrocínio. Temos que falar do criminoso que é beneficiado com as nossas legislações. Infelizmente, hoje no Brasil, o criminoso não cumpre a integralidade da sua pena. E a comandante Nádia quer que isso aconteça. Quero estar no Senado, Diego, inclusive para fazer isso, esse bom debate. Vamos rever a nossa legislação penal? Vamos rever a nossa legislação do processo penal, da execução penal, para a gente ficar bem assim, para as pessoas nos entenderem o que eu quero dizer com isso. E é bom a gente dar exemplos, que nada melhor do que exemplo para as pessoas entenderem. Tu lembra daquela menina de 20 anos? Eu digo menina porque eu tenho um filho de 24, estou com 54 anos, 20 anos é uma menina. Trabalhou o dia inteiro no Barra. Sim, essa vizinha ali na Ípica. Isso aí, vizinha ali. Trabalhou o dia inteiro, saiu às 10 da noite, inclusive ela trabalhava para pagar a sua universidade, a sua faculdade. 10 da noite foi para uma parada de ônibus e um criminoso, além de levar o seu celular, tirou a sua vida, com um tiro no peito. A família dessa menina perdeu o amor pela vida. Acabou a vida dessa família. Por certo, essa família vai ficar em prisão perpétua o resto da vida. O criminoso, se for preso, e aqui vamos falar alguns dados, assim, um número hipotético para as pessoas nos entenderem, que seja arbitrado para esse criminoso 30 anos de cadeia. Ele não vai cumprir. E por quê? Porque no Brasil nós temos uma legislação que diz que o criminoso cumpre apenas 1/6 da pena. Só no Brasil que existe isso. É um absurdo. Ou seja, beneficia o criminoso e a vítima é sempre condenada novamente a morrer, né? Além de 1/6, né, de 30 anos, então, que aquele criminoso hipotético pegou de pena, divide por 6, que sobra 5. Ele vai cumprir 5 anos de prisão. Está achando pouco? É pior do que tu está pensando. Ele vai ainda ser beneficiado com a progressão do regime, que é o quê? Do fechado ele ir para o semiaberto e podendo até ir para o aberto. No semiaberto ele vai fazer de conta que ele trabalha na rua, ele vai continuar fazendo seus crimes e à noite ele vai dormir na segurança do presídio. Ou seja, 2, 3 anos, esse criminoso que tirou a vida daquela menina do Barra, que tirou a vida daquela menina que podia ser teu filho, podia ser o meu, Deus me livre, podia ser um parente teu, um amigo nosso, estará em 3, 4 anos convivendo conosco de novo. A comandante Nádia, no Senado, não quer mais que isso aconteça. Tem muita gente boa morrendo e tem muito criminoso sendo beneficiado. Eu quero que ele cumpra na integralidade a sua pena. Acaba com 1/6, acaba com a progressão e criminoso bom é criminoso que trabalha. Comandante Nádia, até sobre essa questão, nesse latrocínio tinha um menor de idade envolvido. E também as facções hoje, como elas estão impregnadas em algumas favelas, até da alta sociedade já as facções estão já tomando conta, né? A senhora pretende também discutir a redução na maioridade penal? Isso é importante também, viu? Hoje, com 16 anos, o menor vota, escolhe os seus representantes e, ao passo que não responde pelas suas atitudes criminais ou de contravenções, e até 18 anos, que é um homem feito, e vai me dizer, criança de 2, 3 anos sabe o que é certo e o que é errado. Então, a diminuição da maioridade penal é algo muito importante. 16 anos, que, aliás, só aqui no Brasil, de toda a América Latina, ainda nós estamos mantendo 18 anos como ainda coitadinho. Não dá mais para acreditar nisso. Eu fui diretora de justiça do nosso estado, cuidei a fase e as cases que estão espalhadas pelo Rio Grande do Sul, temos em Santa Maria, tem em Caxias, tem em Pelotas, enfim, antiga FEBEM, para entenderem melhor, e a gente sabe que ali tem menor de 18 anos que tirou a vida dos seus familiares. E está cumprindo ali uma pena como uma medida socioeducativa. Né? Não dá mais para se aturar isso. Mas isso nós temos que também ver. Isso é um problema de aonde está a família. Nós temos que fortalecer a família. Cada vez, nos meus 28 anos de atuação na Brigada Militar, em que havia a apreensão de um menor em conflito com a lei, o que a gente procurava? Onde é que está o pai? Onde está a mãe? Provavelmente o pai estava já no presídio,
a mãe estava fazendo a parte que o pai não fazia mais, de entrega de drogas, ou a mãe tinha morrido, ou não existia família nenhuma. Então, fortalecer as famílias é também uma das minhas prioridades. Eu sempre defendi a vida, a família, e assim eu vou continuar no Senado Federal. Sim, mas sobre essa questão dos menores, a senhora é muito defensora da questão da segurança pública, né? Mas a gente sabe que também a educação, ela parte também, né? Como que a senhora vê o Estado hoje nessa questão da educação e também no Senado, o que a gente poderia fazer pela educação? Pois é, depois de 2 anos de pandemia, com escolas fechadas, e tu sabe, né, Diego, tu me acompanhou, eu fui uma das primeiras parlamentares a dizer, não fecha tudo. Fui para frente da prefeitura, fui para frente do palácio, com segmentos que estavam desesperados, sem ter da onde tirar o sustento dos seus filhos. E a educação, que já ia de mal a pior no estado do Rio Grande do Sul, por conta de ações equivocadas por parte do governo, ficaram 75 semanas de salas de aula fechadas. Todo mundo teve a pandemia da Covid. Europa fechou 15 semanas. Ou seja, a consequência está aí. Já era ruim o ensino, piorou mais ainda. E esses estudantes vão ir para o mercado de trabalho. Como é que vão ser competitivos a partir do momento em que, hoje, um aluno do ensino médio sai com 93% de defasagem em matemática? Como é que vai trabalhar no comércio, fazendo conta, cuidando de estoque, vendendo, comprando? Mais do que isso, 63% dos alunos do ensino médio saem com defasagem em língua portuguesa. Base, português e matemática. Ou seja, o mercado de trabalho, que já não tinha mão de obra qualificada, piorou. Então, nós temos muito a correr atrás, e eu tenho, sim, enquanto senadora, defendido algumas bandeiras. Como senadora não, né? Como candidata, senadora. A pessoa já está lá, joga para o universo que dá certo. Que ela de volta, né? Como candidata ao senador, eu já tenho defendido essas bandeiras, de que nós temos que ter a educação financeira para o ensino médio. A gurizada tem que saber de onde sai o dinheiro, que não é numa árvore e colher como se fosse fruta. A gurizada tem que ter aquele sangue no olho, de querer trabalhar, de ter a sua independência. Escola técnica. Quanto bom era a escola técnica, aonde tu terminava o ensino médio e já tinha uma profissão. Eu fiz magistério no meu ensino médio, ou seja, me formei no ensino médio e comecei a trabalhar. Nós precisamos disso. A gurizada que tem 18, 19 anos precisa do emprego para se sentir cidadão. Cidadania se faz com emprego, com trabalho. E mais do que isso, escola cívico-militar, sabe? Sou fã. Uma, pelo menos, em cada município do nosso estado. E assim, tem quem não quer, não faça. Quem quer, vá buscar. 11 mil a 14 mil crianças e adolescentes a cada ano aqui no Rio Grande do Sul disputam de 100 a 150 vagas no colégio militar. Eu quero possibilitar que o filho do mais pobre, daquela pessoa que é mais vulnerável, também tenha condições, sem passar em concurso, mas numa escola cívico-militar que traga ali a questão do civismo, do respeito, dos valores tão perdidos, de cantar o hino nacional, o hino rio-grandense, bater no peito e dizer, eu sou gaúcho e eu tenho um propósito na minha terra. Sim. E falando até de onde sai dinheiro e tal, as reformas políticas e tributárias também estariam nessa pauta? Demais. Estou aqui compromissada, inclusive, com a reforma tributária, com a reforma administrativa e com uma reforma política. Vou começar pela última, reforma política, por quê? Para ontem. Hoje nós temos, Diego, mais de 32 partidos políticos no Brasil. É um absurdo. E tem mais 6 em lista de espera para serem formados. Não dá mais. Gente, partido demais. Isso o eleitor não entende. E eu entendo, é por conta do fundo. Chega de fundo. Então, a reforma política tem que ser a primeira. Chega de tanto partido. Vamos fazer, sim, a barra, uma barra de votos. Tem partidos que não passam da cláusula de barreira, de votos necessários. Então, sejam extintos. E a gente precisa, sim, que o Brasil e o Rio Grande do Sul não fiquem a cada 2 anos parados por conta de eleição. Eu sou favorável a 5 anos ininterruptos, sem
a possibilidade de reeleição. Já foi vereador uma vez, agora vai para outra coisa. Deixa a máquina andar. Nós temos que fazer com que outros candidatos, outras pessoas com ideias abertas, com novas vontade, com renovação. É a renovação que eu estou falando no Senado, eu quero renovação para todas as vagas na política, desde vereador até presidente da República. É isso que nós precisamos. Gente boa, não é gente ruim também, né? E a reforma tributária, que diz respeito a quê? A emprego. Está engavetada desde 2019. Uma reforma que diz respeito não apenas ao empresário, mas para ti, que está consumindo o produto, que compra uma xícara e não sabe quanto de imposto tem aqui dentro. É legal nós sabermos, é transparente que nós queremos atuar dentro do Rio Grande do Sul e no Brasil. Podem crer, sou uma senadora compromissada com reformas. Chega de Brasil, a gente tem que ter muito mais. Chega, aliás, de Brasília, nós temos que ter muito mais Brasil e os municípios sendo pujantes. Municipalista até não poder mais. Sim. E sobre essa reforma política, a nossa democracia ela é jovem, né? Ela é jovem, é 85, 88 a Constituição. Ela deu certo, comandante Nádia? Eu não gosto da Constituição, né? Mas a nossa democracia deu certo? Ai, olha, como dizem... Porque ela é jovem, ela tem 37, jovem ela tem... demais. De todas as formas de governo, ela é a menos pior, digamos assim, né? E a gente vê, eu falo sempre, a palavra democracia na boca da esquerda vira palavrão. Democracia é o que a maioria escolhe. E a gente tem visto, ao longo do tempo, que pequenos grupos, quando são contrariados, recorrem à justiça, para que o que eles queriam seja que vale, né, que possa vir valer. E a gente sabe que tem ainda alguns na justiça, algum certo aparelhamento por parte de alguns juízes que são procurados exatamente pela esquerda, porque ali vai sair uma liminar, porque ali vai sair um mandato, né? Enfim, isso nós temos que mudar. A Constituição, infelizmente, de 88, foi bom para o momento. Ela tem que ser também rediscutida, porque ela é uma Constituição de direitos, direitos, direitos e direitos. A nossa juventude só quer, nada dá em contrapartida, porque os deveres estão lá, uns artigos bem pequenininhos. E eu acho que, antes de tudo, nós devemos fazer a nossa parte para melhorar o nosso ambiente, seja dentro de casa, seja na rua, seja no nosso município, no nosso estado ou no nosso país. Então, também temos que rediscutir muitas coisas da nossa Constituição, porque hoje, o adolescente, se tu for a grande maioria na rua, é o nem trabalha, nem estuda e quer tudo de mãos beijadas. E como que a senhora está vendo o papel do Senado na atual democracia? O Senado está faltando força, está faltando vigor, está faltando renovação, é o que eu me proponho, né? Um senador, um candidato a senador tem que ter propostas. E não pode aqui ficar só falando do Bolsonaro, que é bom, eu sou bolsonarista, eu sou extremamente alinhada às ideias do Bolsonaro. Aliás, de todos os candidatos, não tem um candidato ao Senado que seja mais alinhada ao Bolsonaro do que eu. E podem fazer comparação e podem me perguntar. Posso perguntar, então? Pode. Tá aí o vídeo que ele fez com o general Mourão. Olha, um vídeo dando apoio. Que, infelizmente, coitado do presidente, está ali, né, sob pressão da base governista. E eu digo para o pessoal que nos assiste aqui, primeiro, alinhamento ao Bolsonaro. Tu é bolsonarista? Então, vai lá, corre lá, para ver quem sempre esteve a favor do armamento civil e dos outros candidatos que não estiveram. Quem sempre foi contra o aborto? Eu sou contra o aborto, porque eu sempre defendi a vida na Brigada Militar e, quanto parlamentar, defenderei a vida. Tudo que não estiver preconizado nos 3 itens para aborto é crime, e isso eu não aceito. É só procurar com os outros candidatos quem é contra o aborto. Eu sou contra a liberação de drogas, sempre o fui. Também vamos procurar. E outras tantas outras coisas, que eu sou extremamente alinhada ao Bolsonaro e tenho certeza que tu não vai encontrar nas redes sociais de nenhum outro candidato. Porque desde 2016 estou ali, na linha de frente com um capitão
que está sendo muito pressionado, coitado. Sabe aquele marido que tem que separar da mulher e não quer o litígio? Deixa a casa, deixa o carro, vai ser feliz e ele vai continuar ali governando o nosso país como deve ser. Bolsonaro 2023. Mas a senhora não acha que faltou um pouco também desse tato dele, de entender que a senhora também dá palanque para ele aqui? Mas ele sabe, ele precisa do Progressistas. Aliás, o Progressistas é o único partido que sempre foi de direita, inclusive quando era feio dizer que era de direita. E o Progressista é um partido enorme, com maior número de prefeitos, de vice-prefeitos, mais de 1.200 vereadores no Rio Grande do Sul. É que mais tem prefeituras, né? Não tem partido com mais número de prefeituras e de câmaras de vereadores com vereadores. Ou seja, o presidente Bolsonaro precisa do Progressistas, ele sabe disso, e por isso que estamos aí andando juntos, e não é de hoje. Aí, enquanto teve candidato que flertou com a esquerda, que foi vice do Alckmin, enquanto aqui no Rio Grande do Sul, nós apoiamos Bolsonaro, que pediu voto para comunista. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. É candidato que não mora no Rio Grande do Sul, que esteve fora, eu moro aqui. Não moro no Rio de Janeiro, não moro em Brasília, não uso máscara do Flamengo, falo gauchês, minha família é de Santana do Livramento, do pai, da mãe de Alegrete, marido de Santa Rosa. Quando eu vou chegando na fronteira, eu leite quente que vale. Isso aí, vamos falar real. Tem que ver comparação de quem está alinhado ao Bolsonaro e de quem, às vezes, é oportunista e está querendo tirar foto do lado do Bolsonaro, como aconteceu em 2018. Muita gente tirando foto, fazendo arminha porque era bonito, se elegeram. O que aconteceu? Traíram o Bolsonaro. E tem uns que caíram no caminho, né? Caíram no caminho, não. E aqui vamos falar de quem traiu? Witzel, Dória, a Janaína Pascoal, Joyce Hassmann, Nereu Crispim, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, tantos que traíram o Bolsonaro, e as pessoas se enganaram por ter uma foto. Não basta ser alinhado ao Bolsonaro, também tem que trabalho. E o trabalho eu quero mostrar aqui, meu trabalho. Eu sou a primeira no estado do Rio Grande do Sul, de todos os candidatos a Senado, que está apresentando um plano de mandato, em respeito ao povo gaúcho, com o meu compromisso para ti, que sofre sem emprego, com um compromisso para ti, que é dona de casa e muitas vezes não tem um prato de comida para dar para o teu filho. Nós precisamos mudar as ruas, e é isso que eu venho fazer, eu tenho proposta. Eu sou a comandante Nádia, que tem coragem, que tem vitalidade, que tem energia para te representar no Senado. Chega de gente fake, chega de paletó pendurado na cadeira, chega de conchavo fechado em gabinetes. Eu não tenho rabo preso, eu tenho uma ficha limpa, e aqui está o meu projeto para 8 anos te defender. Eu tenho um projeto que defende o Rio Grande do Sul, que defende gaúchos e gaúchas. E eu quero ver quem também tem um projeto só fica no blá, blá, blá. Olha, esquentou. Então, vamos fazer o seguinte, Pita, vamos para o intervalo e já voltamos já, porque foi bom, foi bom. Eu gosto quando o negócio pega fogo assim, Pita. Será que eu tô aqui para provocar, tu sabe disso? Já voltando, já... Iniciando a Rádio Acústica FM. Olá, muito bom dia! Tem vontade de conhecer o Repórter Garupa? Está conhecendo hoje. E aqui na minha casa temos água. É horrível. Vejo essa bola toda também. Eu fiz a comparação aqui quando a gente falava, pior que é parecido mesmo. Eu faço somente 4 jogos dentro do mês. Eu não ia falar sobre o atropelar que o Leno falou. O nosso querido programinha. Abrindo aí a sequência de músicas. Para você ligado aí na tarde do 97, uma ótima tarde para você.
Muito bem, estamos de volta depois desse bloco quente, digamos assim, nesse fim de inverno gaúcho, estamos indo para a primavera quente, tá a fim de botar fogo no jogo, comandante Nádia? Na verdade, o eleitor tem que parar de ter medo. Os meus concorrentes têm colocado o medo nas pessoas e têm tentado enfiar goela abaixo um tipo de votação que não é a real. Geralmente, as pessoas, sob pressão, se mostram quem são realmente. Isso acontece na guerra, isso acontece em situações adversas, isso acontece na política. E é bom a gente dizer que, sob pressão, as pessoas agem com medo. E o medo, muitas vezes, é para se proteger. Mas eu digo que eu tenho lealdade com o meu eleitor. E mais do que isso, eu quero dizer para o eleitor que não se deixe manipular pela concorrência, tentando enfiar goela abaixo, tentando, através do medo, antecipar o teu voto. Faça comparação, vota com convicção, vota com teu coração e com aquele que tem trabalho. Faz as tuas comparações e vota, sim, na comandante Nádia, que tem coragem, que tem energia, que tem vitalidade, que sempre esteve aqui no Rio Grande do Sul para te defender e assim continuará fazendo no Senado Federal. Comandante Nádia, eu tenho mais 2 pautas aqui para a gente debater. Uma das pautas é sobre o SUS. Como é que a senhora está vendo hoje o SUS e quais são as suas ideias assim, para a saúde? Boa pergunta. Depois de 2 anos de pandemia, por ações equivocadas dos governos, inclusive o governo que uma da candidata a Senado apoia, fechou tudo. O fecha tudo fez para com os hospitais o quê? Não tinha mais cirurgia eletiva. Isso significa o quê? As pessoas que tinham outros problemas que não fosse Covid não podiam nem tentar fazer a sua cirurgia. O que aconteceu? As cirurgias ficaram represadas. Hoje, os hospitais estão na UTI, pedindo um auxílio. E eu vou dizer que, durante a pandemia, Luiz Carlos Reis, o meu candidato a governador, que é número 11, trouxe para as fundações das Santas Casas, para todas as Santas Casas, verba para poderem incrementar os leitos de UTI, comprarem respiradores, comprarem remédios, comprarem o que fosse necessário para atenuar a Covid no Rio Grande do Sul. Mais do que isso, o SUS precisa urgentemente rever a tabela dos seus preços, seja de atendimento médico, seja de cirurgias. O que nós precisamos fazer na saúde, Diego? Regionalizar. Os hospitais do interior das regiões têm condições de atender o povo ali mesmo. Chega de viatura para lá, de ambulância para lá e para cá, levando os pacientes, muitas vezes sofrendo acidentes nas estradas. Isso aí é criminoso, colocar um paciente, por exemplo, de oncologia, vir até Porto Alegre para fazer seu tratamento, quando isso poderia ter sido feito no hospital regional. Então, fortalecer os hospitais regionais e mais do que isso, nos municípios, exato. E mais do que isso, também fortalecer a atenção básica, porque 80% das pessoas que chegam nos hospitais, se fossem bem atendidos com médicos especialistas nas UPAs, nos postos de saúde, não precisavam entrar na fila dos hospitais. Então, pediatria, psiquiatria, oncologia são médicos que estão faltam na atenção básica. E isso eu vou estar olhando de perto junto com o nosso próximo governador Reis. Mas a senhora acha que o SUS é um modelo eficiente? Eficiente. O SUS segurou a Covid, mas, como eu disse... Foi a primeira vez que postou a prova mesmo, eu acho, Não, dos últimos 50 anos. O SUS é assim, quem nunca usou, reclama. Não, na democracia foi a primeira vez que o SUS foi posto à prova mesmo. Sim. E realmente mostrou para que veio. Eu quero parabenizar aqui os médicos, enfermeiros, técnicos, que trabalharam arduamente, assim como a Brigada Militar, a Polícia Civil, nunca parou na pandemia. E o SUS se mostra, assim, um tipo ai, meu Deus, faltou o termo, de plano de saúde para aqueles mais necessitados e que efetivamente mostra e comprova a sua boa atuação. Ele tem que ser reformulado na questão das tabelas que estão
deficitárias do preço, né? Hoje, uma cirurgia não, vou falar na questão da obstetrícia, uma cirurgia de cesárea, o médico ganha menos de R$100, gente. Olha o que tem de aparelhamento numa cirurgia de cesárea. Então, assim, é impossível que a gente continue com as tabelas do SUS deficitárias. E é isso que nós temos que fazer um bom debate para que isso aconteça em prol de ti, que está procurando um atendimento no posto de saúde. Em prol de ti, que está esperando uma cirurgia há mais de 2 anos. Isso não pode acontecer. Tem gente boa morrendo na fila, esperando a sua cirurgia. E por conta desses 2 anos de pandemia, que fecharam a possibilidade, não deixavam as pessoas tratar outras doenças, muita gente morreu. Foi bem complicado mesmo. E eu vou dizer, eu fui a única parlamentar, a primeira, aliás. Única não, depois vieram outros. Mas a primeira parlamentar a dizer, não fecha tudo. A senhora era vereadora quando o Marquês era prefeito? Sim, sim. Eu estou no meu segundo mandato. O segundo mandato de vereadora, né? Sim. E briguei muito com o prefeito, que, por ações equivocadas, fecharam tudo. Fecharam empresas, decidiram o que era essencial e o que não era essencial. Qual o trabalho é essencial e qual não é essencial? Para mim, todo trabalho que leva comida para a mesa, para a nossa casa, é essencial. Então, nós vivemos, nesses 2 anos, uma ditadura, um cerceamento da nossa liberdade, e a liberdade é que eu mais defendo. Eu não aceito algum governante dizendo, tu não pode ir lá, tu não pode vir aqui. Imagina tu, que faz parte aqui do jornalismo, ser cerceado na tua liberdade de expressão. Não, tu é jornalista, Diego, mas tu não pode falar sobre isso. Isso é um caos, isso é Venezuela, isso é Cuba. Aqui no Brasil, nós vivemos uma democracia. E a comandante Nádia defendeu a tua liberdade, continuará defendendo e quer estar no Senado fazendo isso, defendendo a liberdade das pessoas. Porque vida sem liberdade é escravidão. E o povo do Rio Grande do Sul não nasceu para ser escravo. Antes de ir para essa pauta, deve surgir uma ideia curiosa aqui, porque o atual... uma ideia curiosa é boa, né? O atual governador, ele saiu do mandato para tentar pleitear lá o presidente da República, e quem assumiu foi o vice, né? Hoje, eu não sei se eu chamo de ex-governador, de governador, não sei, sinceramente não sei. A senhora também tem os suplentes que chamam? É, sim, isso. É suplente? Suplente. Mas tem um na outro... Câmara. Para o Senado tem... sim, suplentes no Senado e também... suplente chama? Isso, suplente. Tá, isso aí. Os professor... as faltas faz o professor, Pita. O professor daquele né, ele é mais técnico. Mas professor da URGS. Mas tem um candidato que está propondo um mandato coletivo. Eu fiquei dar uma respirada por quê? Aliás, inventaram isso agora, né? E é mandata coletiva. As pessoas... Não é mandato coletivo? Não, é mandata que chamam, coletiva. Quem chama? É o pessoal esse aí do PT, do PSOL, que adora fazer essa coisa. E eu já vou falar, então, desse candidato, né? Que é do PT. Candidato que... O que a senhora pensa do mandato coletivo? Um absurdo, gente. Um absurdo porque engana o eleitor. O eleitor acha que vai votar no candidato X e, na verdade, está votando em mais 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. E que tu nem sabe quem são essas pessoas. Isso é a coisa mais absurda que pode acontecer. Então, assim, e é um mandato, né, coletivo, e eu estou falando correto a língua portuguesa, que não existe linguagem neutra, a língua portuguesa é sábia, e assim deve acontecer. Quem é que foi a pessoa que disse que não pode ter linguagem neutra em Porto Alegre? Eu sou uma das coautoras da lei aqui, que não existe linguagem neutra nas escolas e nem na administração pública. Mas, voltando ao mandato coletivo, isso é um engodo. É para enganar o eleitor. E a gente vê aí um candidato, né, que eu queria saber até o que ele acha da lei da bengala, porque eu sou favorável, até 70 anos, ponto final. Depois já não tem mais vitalidade, já não tem mais aquela vontade de estar ali no parlamento. O parlamento exige que tu tenha combate. O parlamento exige que tu seja forte, que tu tenha coragem, que tu faça um embate. É diferente do executivo. Agora, no parlamento e no judiciário, tu tem que ter gente que realmente defenda as tuas ideias. E tem um candidato aí que está com o tal do mandato coletivo.
que, na verdade, ele vai tentar se eleger e quem vai assumir são os outros. Isso é engodo, isso não existe. Esse mesmo candidato que, quando foi governador, deixou a Ford sair do Rio Grande do Sul. Veja bem, esse mesmo governador que tem um candidato a presidente que diz que o agronegócio é fascista e direitista. Esse mesmo governador, ex-governador, que quando era governador aqui, tinha um secretário que exigia da segurança pública, principalmente da Brigada Militar, que atendesse o telefone de emergência dizendo: governo popular democrático, boa tarde, bom dia, boa noite, Brigada Militar. Isso não existe. Esse mesmo candidato ao Senado, que foi ex-governador e que tem ideias retrógradas. Nós não podemos aceitar no Senado mais um que queira colocar o Rio Grande do Sul na lata do lixo. O Rio Grande do Sul já perdeu muito, seu protagonismo, né, já está muito para baixo, Santa Catarina já passou de nós e nós vamos, sim, retomar o protagonismo do Rio Grande do Sul em todos os setores, na educação, na saúde, no emprego, na empregabilidade, no empreendedorismo, no agronegócio e muito mais. Mas, para isso, tem que fazer boas escolhas, né? A ferramenta política, que é como se fosse uma caneta, que eu sempre digo, caneta é um instrumento, que se eu der para uma pessoa analfabeta em uma folha em branco, vai sair só rabisco. Se eu der para uma pessoa letrada, vai sair uma música, vai sair um poema. E a política também é um instrumento que tu tem que dar na mão de quem vai saber operar corretamente esse instrumento. Não para a sua própria vida, né? Não para o seu umbigo, mas para o coletivo. E é isso que eu quero fazer. Certo. A senhora falou agora que o presidente Lula, numa entrevista, chamou o agro de fascista, né? E nós sabemos que o senador Reis, o seu colega de chapa, candidato à majoritária do governo, ele é do agro, né? Como que a senhora está vendo o agro sendo tratado no Estado nesse momento? Quais são as ideias para o agro? Também passamos agora, foi ano passado, né, Pita? Nós tivemos a FAMURS ali discutindo estiagem, né? Também sobre a estiagem que o Estado enfrentou, esse combate, né? É isso aí, né? A gente tem que lembrar que o Heinz já tentaram até tirar dele a questão do agro, né, dizendo que tem outros candidatos ao governo que são mais agro do que o Heinz. Olha, isso é um absurdo, gente. Não existe pessoa que seja mais ligada ao agro, à saúde, à infraestrutura. Mas, olha, tentar tirar o Heinz do agro é piada, né, para ver o quanto falaciosa está sendo essa campanha eleitoral. E eu tenho um mestre no agro. E que nós aqui, no meu plano de mandato, tenho, sim, muitas ideias que podem e vão sair do papel para o nosso povo do agro. As mulheres e homens do campo mostraram a sua pujança durante esses 2 anos de pandemia. Não pararam e foram eles que, graças a Deus, continuaram levando a comida para dentro de casa. Que vocês veem, isso é uma coisa que me afeta muito. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos. Eu sei o desespero de uma mãe não ter comida para os seus filhos, porque eu vivenciei isso na rua. E isso, graças ao agro, não aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Mas o agro tem que ser estimulado no empreendedorismo, em deixar os jovens para a sucessão. Por que o jovem sai do campo? Porque ele não tem a tecnologia, porque ele não tem o 5G. O jovem quer estar ali conectado com o mundo. E o agro é um campo de negócio vasto. Mas, para isso, nós temos que cuidar da estiagem, que a cada ano parece que as pessoas lembram: deu estiagem. Gente, estiagem está acontecendo sempre, não é mais surpresa para ninguém. Eu sou lá de São Borja, né? Sou da terra do Reis. Olha aí. E aí, a minha avó sempre dizia: esse ano a seca vai ser braba. Todo ano ela falava isso. E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos efetivamente fazer a água. Nós temos chuva, nós temos que fazer essa contenção de água para que na estiagem os agricultores possam tirar ali das suas barragens, dos seus açudes, a água para molhar a sua plantação. Mais do que isso, nós precisamos também da irrigação, que está caindo de maduro. São coisas básicas que é possível melhorar no agro. Eu estive na Expo Inter e vi o quanto é pujante, o quanto é forte o nosso agro. Tinha, inclusive, um dos estandes com RS...
de inovação, aonde não apenas os drones fazendo a irrigação, cuidando da lavoura, mas também um pet cuidador de ovelhas. Olha só, e eu era um androide, um cachorrinho, pet, até tem nas minhas, quem quiser vai ali nas minhas páginas, nas minhas redes, tem eu conversando com o pet, o Cusco Pet, eu acho que é um nome assim. E ele estava ali, ou seja, a inovação chegando no campo. Mas, para isso, nós temos que ter o 5G, nós temos que apoiar o campo com a tecnologia e com empréstimos que tenham taxas menores, para que os jovens façam a sucessão e continuem fazendo o que o nosso Rio Grande do Sul faz bem. Agropecuária, levando comida, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o país inteiro. Bom, comandante Nádia, estamos indo para o nosso encerramento. Se a senhora quiser se despedir do seu público, deixar falar mais alguma coisa. Eu quero mostrar de novo, porque eu estou muito orgulhosa do meu plano de mandato. E ele aqui tem 5 grandes compromissos. Para quem está ouvindo pela rádio, pode achar no seu site, é isso? Isso, pode achar. Ele vai estar digitalizado, inclusive, no meu site. Inclusive, para quem quiser receber, manda aí teu recadinho no @comandantenádia, Twitter, Instagram ou Facebook. E ele tem 5 grandes compromissos. O primeiro é um compromisso com respeito e proteção às pessoas, segurança pública e saúde. Segundo grande compromisso, mais liberdade para quem empreende e trabalha na cidade e no campo. Terceiro grande compromisso, uma senadora municipalista, que efetivamente vai ser a voz corajosa, com vitalidade em Brasília, para apoiar as cidades. Quarto grande compromisso, avanços na liberdade e na democracia como bandeiras no Congresso Nacional. E o quinto grande compromisso, defender as causas do Rio Grande do Sul no cenário nacional. Claro que cada grande compromisso se desdobra em projetos que são execuíveis, que são projetos que vão sair do papel, e tu me conhece, sabe que eu não sou de sentar em cima de projeto. Eu pego o meu projeto, boto embaixo do braço e faço rodar, passo nas comissões para que ele seja aprovado. E por que isso? Para melhorar a tua vida, para melhorar a minha vida, a vida do Diego, a vida de nossos filhos e nossos netos. Então, eu vou deixar aqui nas mãos do Diego esse plano, para que ele também possa ler, que ele também se engaje nessa causa. E eu faço uma provocação. Os outros candidatos têm plano ou só querem chegar lá por chegar? Eu sou gaúcha, eu tenho força, eu tenho energia, eu conheço as ruas. O Senado está muito afastado das ruas do nosso Rio Grande do Sul. Te convido, vota 111, vamos levar as ruas para dentro do Senado. Muito obrigada. Então tá, semana que vem. Obrigado, não, peguei, tá aqui, vou levar para minha casa, já vou ler hoje. Voltamos, acho que quarta ou quinta, né, Peter? Porque tá bastante candidato. E agora os governadores estão vindo também. Teve um que estava fugindo, mas nós pegamos ele. Pegamos. E apertem, viu? Tem que dar resposta, não pode ficar sem resposta. Teve um que estava fugindo, nós pegamos ele. Né? Então, até semana que vem. Iniciando a Rádio Acústica FM. Olá, muito bom dia! Tem vontade de conhecer o Repórter Garupa? Está conhecendo hoje. E aqui na minha casa temos água. É horrível. Vejo essa bola toda também. Eu fiz a comparação aqui quando a gente falava, pior que é parecido mesmo. Eu faço somente 4 jogos dentro do mês. Eu não ia falar sobre o atropelar que o Leno falou. O nosso querido programinha. Abrindo aí a sequência de músicas. Pra você ligado aí na tarde do 97, uma ótima tarde pra você.